Fala meu amigo, fala minha amiga, sejam bem-vindos de volta ao canal O Grande Plano, beleza? Gente, se estiverem gostando do vídeo, tá bom? Se estiverem gostando do lado que tem na página do Instagram, no Facebook, se inscreve aqui no canal, tranquilo? Deixa o likezão plano no vídeo para ajudar a gente, beleza? Gente, olha só, eu vou falar aqui com vocês de um assunto que eu acho muito interessante, tá? Que eu, assim, não ouvi falar muitas vezes. Eu já fui evangélico, hoje eu sou cristão, tá? Eu me considero cristão porque eu creio no Criador, tá bom? Tento seguir as vontades dele, mas não frequento templos, tá bom? Nenhum tipo de templo. Então é o seguinte, meus queridos, esse assunto eu já ouvi falar algumas vezes num estudo que eu fazia com um pastor, tá bom? Eu não era do templo que ele frequenta, da denominação que ele frequenta, mas o estudo dele era aberto, tá bom? Inclusive, havia vezes que acontecia na rua, beleza? Que eu acho muito interessante. Então, queridos, é o seguinte, só para vocês entenderem, por que a gente fala da Terra plana, tá? Aliás, desculpa, gente, não é o porquê a gente fala da Terra plana, mas como que a gente pode se envolver nisso? Por que que a gente se envolve nisso, assim? Por que que a gente não fica como as outras pessoas ficam, naquela ideia de terra, de acreditar só naquilo que ensinaram pra gente e tudo mais, entendeu? Tô falando em questão escolar, né, as coisas. Não falando que a escola tá errada, tá? Deixo claro aqui. Porém, na escola, a gente não é muito, assim, como é que se diz, gente? Não é muito, os professores não dizem muito pra gente questionar as coisas, tá? Por exemplo, se tem um exercício de matemática que eu não sei fazer, a professora simplesmente fala assim, ela não fala para eu questionar aquilo, até porque é ciência exata, né? Mas estou dando exemplo aqui. Por exemplo, se eu não entendo o exercício, ela não fala assim, pode perguntar por que você acha que isso está errado. Não, ela não fala isso. Ela só fala, por exemplo, se você não estiver entendendo o exercício, fala que eu vou te explicar como funciona. Entendeu? Aí vamos dar um exemplo de uma coisa, de uma matéria, por exemplo, mais que dá pra gente pensar assim mais em questão de certo ou errado. Em português, né, por exemplo. Ah, professora, por que que isso tá certo? Em história, por exemplo. Por que que essa história que estão contando pra mim aqui nesse livro tá certo? Não sei, né? Não sei. Na escola a gente não pode fazer isso. Por exemplo, nessa parte de história e geografia, a gente geralmente decora as coisas, né? Não tô falando assim em ensino superior, que a gente aprende as coisas e tal. Mas em ensino médio, ensino fundamental, geralmente acontece isso. Então, gente, só para vocês entenderem aqui o que eu vou falar, tá? O que eu vou falar para vocês aqui, esse versículo aqui especifica muito bem sobre isso, tá bom? Que é o seguinte, vamos ler aqui junto, ele está escrito o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos ou reformai-vos, né, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Beleza? O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer para você não ficar preso às coisas que você aprendeu, certo? Você pode se questionar, tá bom? Se aquilo se você percebe que aquilo é errado, se você percebe que pode ter uma dúvida naquilo, pode ter um outro lado, certo? Você pode fazer esse questionamento. A nossa mente foi feita para isso, tá bom? Como que chama esse tipo de coisa que a gente faz? A tradução para isso, vamos colocar assim, é isso aqui, ó. Metanoia.
que é a metanoia? Bom, a definição dele no dicionário é a seguinte: mudança essencial de pensamento ou de caráter, tá? E, por extensão, aqui temos a transformação espiritual, que aí já cai no sentido bíblico lá, que aquele versículo fala com a gente. Tranquilo? Então, assim, como que eu consigo me questionar sobre o formato da Terra, por exemplo, né, que é o assunto que a gente está tratando aqui, um dos assuntos que a gente trata aqui? A gente consegue ter essa percepção de, de que a gente pode se questionar se está certo ou não, por causa disso aqui, gente. Entendeu? O Criador deixou na gente esse tipo de percepção. Ele, você que não crê, tá, no Criador, não tem problema não. Você pesquise sobre isso e perceba para você ver. Eu teve uma vez que eu vi em algum lugar que falou assim que a gente não é a mesma pessoa quando a gente é um neném, é uma criança, é um adolescente, é um adulto. Cada um de nós é um, entendeu? Na fase da vida. E olha, eu acho que tá certo. Até quando a gente, por exemplo, de adulto para mais velho, né? Quando a gente fica idoso, acho que tem uma mudança também. Isso acontece na gente. Vocês percebem? Isso aqui não é só uma hipótese, entendeu? De que, pode ser ou pode não ser. Não, isso aqui acontece. Vocês não percebem isso? Que tem uma diferença? Quando a gente está mais velho, mais novo e tal, né? A gente mesmo se percebe assim, diferente. Entendeu? Então, quem não crê na palavra, pesquisa para chegar na sua opinião sobre esse assunto, tá? E pra gente que é cristão, vamos pôr assim que fica mais fácil ter a percepção de que isso é real, que o Criador deixou isso na gente, essa mudança de pensamento radical que a gente pode ter, entendeu? Então, assim, eu acho que foi isso que me fez chegar e crer na Terra plana, entendeu? Porque eu comecei a me questionar. Primeiro, né, acontece o primeiro estágio, que é o normal da gente fazer o quê? Zoar, ridicularizar o assunto, porque isso está implantado na nossa cabeça, tá? Mas pensa bem, quando um cara lá na antiguidade teve uma ideia, como que ele pensou naquilo? Pela observação, ele passou pelo método científico. A maioria das coisas passa pelo método científico. O cara observa uma coisa, ele faz uns testes para ver se aquilo é real. Por exemplo, olha só, gente, que coisa idiota. Mas o cara foi sensacional na ideia dele. Tá? Não tem muito a ver com a metanoia, não. Mas olha só. Imagina o cara que inventou o clipe de papel, gente. O cara foi lá, observou, deve ter feito uns testes, né? Ah, vamos ver se o pessoal gosta, alguma coisa assim. Vamos criar e vamos ver se o pessoal gosta. Entendeu? E funcionou. Pronto, é um fato. Todo mundo hoje usa clipe de papel. Certo? É uma ideia boba, mas o cara teve uma percepção. Vocês entenderam o tamanho da percepção, do olhar desse cara? Ele tem uma mente diferente, né? E é isso que a gente tem que ter, entendeu? Talvez você esteja aí começando no assunto da Terra plana, por exemplo, e você fala assim, caraca, eu não, velho, não é possível, não existe possibilidade. Mas por que você não abre espaço para você saber se isso é ou não é verdade? Por que você não pesquisa? Você, entendeu? Foi isso que eu fiz e que estou fazendo. Porque eu não sou o criador, eu não sou o dono da verdade, entendeu? Posso estar errado também. Mas tudo me leva a crer que o caminho que eu estou percorrendo nesse tipo de assunto é real, entendeu? Então eu tive uma metanoia, eu tive uma mudança de mente. Porque eu gostava muito quer dizer, eu gosto muito de filme de ficção, já falei isso várias vezes aqui, né, nesses vídeos que eu fiz. Então, assim, ficção, super-herói, leio mangá, leio revistinha, vejo animes, tá bom? Acho bem legal.
algumas histórias têm um pouco a ver com a realidade, apesar do tanto de fantasia que tem um pouco a ver com a realidade, tá? Acho legal. Mas assim, hoje certas coisas eu não vejo mais com possibilidade de acontecer. Eu tive uma metanoia, eu tive uma mudança da minha mente. Entenderam? Então, espero, queridos. Eu fiz esse videozinho só para falar sobre isso mesmo, tá? Só para vocês entenderem mesmo como funciona essa mudança de pensamento radical, né? Porque, assim, quando você começa a falar do assunto da Terra plana com um amigo seu, nossa, você sabe como é que é. Se você também é terraplanista, você sabe o que eu tô falando. É pesado mesmo. É difícil falar, entendeu? Mas só para você saber, tamo junto, tá bom? Tamo junto na luta aí. Eu sei que não é fácil, né? Eu tô no comecinho aqui, me expondo publicamente, eu tô no comecinho, mas já é difícil, já é complicado. Então, assim, vamos dizer que nessa batalha a gente não tá separado não, tá bom? Isso é acima de religião, isso é acima de política, isso tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a nossa mente, tem a ver com a realidade das coisas. Então, assim, vamos pesquisar, vamos procurar saber, tá bom? Então é isso aí. Se você acredita, fica com o Criador, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até agora. E eu vou ficar por aqui, beleza, gente? Segue lá o Instagram, segue lá o Facebook, se inscreve aqui no canal. Vou falar de novo. Eu vou encher o saco de vocês. Tranquilo? Gente, likezão plano para cada um de vocês, tá? Muito obrigado aí por vocês que já estão inscritos no canal. Para quem não tá também, ó, muito obrigado, tá acompanhando aí, tranquilo? E vamos continuar questionando, vamos continuar caminhando. Valeu!